Saudações memiárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memiarquia e, é claro, é um prazer falar com você. O vídeo de hoje, ele trata do quadro Os Dois Caminhos. Então, se você é evangélico e está mais ou menos na meia idade, certamente você já viu esse quadro Os Dois Caminhos. Aquela imagem muito comum em igrejas ou ambientes religiosos evangélicos, que mostrava dois caminhos, né? Um levando à salvação eterna e outro levando à perdição eterna. Então, em cada um desses caminhos, havia ambientes que retratavam ou a perdição, no caso do caminho da perdição eterna, e no caminho que levava à salvação, ao céu, ao paraíso, havia uma série de imagens de ambientes que mostravam essa caminhada do fiel ao céu. Mas nós vamos falar especificamente da imagem daqui a pouquinho, mas a ideia aqui também é fazer um contexto, ou explicar o contexto em que esse quadro ele surgiu, ele foi pintado, ele nasceu, digamos assim. É importante lembrar aqui, ou informar, que esse vídeo ele é feito com base em um artigo específico, que é o artigo Os Dois Caminhos, de Leonildo Campos. Então fica a referência ao autor, que serviu como base das reflexões desse artigo. Então, o quadro Os Dois Caminhos, ele surgiu numa cidade alemã no ano de 1862, essa cidade chamada Stuttgart. E ali nasceu essa obra. Ela foi uma encomenda feita por uma senhora protestante, e assim nasceu esse quadro. E esse quadro ele foi inspirado, ele teve como inspiração uma passagem bíblica que está lá em Mateus 7, o famoso Sermão do Monte, e de um trecho específico que eu lerei aqui, que diz o seguinte, abre aspas: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então esse finalzinho aí, o espaçoso caminho, principalmente nesse trecho, serviu aí como base para essa obra, né? Largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele, e estreito é o caminho que leva à salvação, que leva à vida eterna. Então esse trecho bíblico ele foi a base para a criação dessa obra, Os Dois Caminhos, um levando à salvação eterna e outro levando à danação eterna, ou trocando as mãos, né? Porque na Bíblia lá fala que aqueles que são condenados ao inferno, à danação eterna, estão à esquerda de Deus, tem isso também. Então, qual o contexto do surgimento dessa obra, Os Dois Caminhos? Naquele momento, segunda metade do século XIX, numa Alemanha protestante, luterana, qual era o ambiente religioso que levou à formação desse quadro, dessa obra de arte, que influenciou várias gerações de protestantes e também de evangélicos brasileiros? Essa obra foi muito difundida no Brasil, como nós veremos, influenciando gerações e gerações de evangélicos, protestantes e também pentecostais. Então, essa obra, o contexto religioso em que ela nasce é o contexto do pietismo. O que é o pietismo? O pietismo foi um movimento avivalista que surgiu em diversas partes da Alemanha no final do século XVIII até o século XIX, né, até o início do século XIX. E o pietismo, ele dizia, ou ele tinha a sua base numa ideia, numa experiência subjetiva do indivíduo com a religiosidade, ou com a espiritualidade, ou com Deus na crença do pietismo, na crença cristã. Então isso que dizia o pietismo, o foco do pietismo era esse, um foco na experiência individual, né? Experiência subjetiva. E nessa experiência individual subjetiva, o fiel, o crente, tinha uma iniciativa de se afastar das coisas deste mundo, esperando e se preparando para o mundo vindouro, para o mundo perfeito, para o paraíso, para o céu. Então ele se afastava dos negócios humanos, se possível vivia em pequenas comunidades que tinham o mínimo contato com as coisas deste mundo, com negócios, com a sociedade, e se preparando para esse mundo que viria. É uma ideia de ficar separado do mundo, se purificando, esperando, aguardando, se preparando para esse mundo vindouro, para esse mundo que estava por vir. Esse quadro, então, nasce nesse contexto em que os indivíduos, ou que boa parte dos grupos religiosos na Alemanha, influenciado pelo pietismo, tem esse comportamento.
E a difusão da obra, ela se deu a partir da cidade onde ela foi criada, a cidade de Stuttgart, e era uma cidade, a cidade de Stuttgart, de onde vários missionários saíam para o mundo, o que ajudou a levar a obra Os Dois Caminhos para várias partes do planeta, né? E posteriormente o quadro ele foi aperfeiçoado na Holanda, ou seja, foram incluídos alguns detalhes, algumas características do quadro, e também na Inglaterra, já nas últimas décadas do século XIX, daí ele foi difundido para várias partes do mundo. Não nos esqueçamos que a Inglaterra, no final do XIX, era uma potência imperialista, que tinha colônias em diversas partes do mundo. E desse momento de imperialismo inglês, vários missionários estão saindo também para pregar o cristianismo na África, na Ásia e também na América. E vão levar também essa obra como um instrumento didático para a evangelização. E a divulgação no Brasil também acontece. Aí nas primeiras décadas ou na primeira metade do século XX, a obra é divulgada. No Brasil também, ela vai se espalhar em diversos ambientes religiosos no Brasil. E por que essa obra fez tanto sucesso no Brasil? Hoje ela não é muito mais lembrada, não é muito mais utilizada, mas já foi muito lembrada, principalmente na primeira metade do século XX. E qual o motivo desse grande sucesso? O motivo, segundo o nosso autor aqui do texto, que serve como base dessa explicação, é que o Brasil também possuía, pelo menos na primeira metade do século XX, entre os seus protestantes, entre os seus evangélicos, um ambiente pietista. Ou seja, no Brasil da primeira metade do século XX, os evangélicos também tinham uma leitura subjetivista da fé cristã e uma expectativa desse mundo vindouro, desse paraíso, desse céu, e se preparavam para esse céu se separando das coisas desse mundo, ou seja, focavam as suas vidas, as suas experiências nesse caminho estreito que leva ao céu, deixando do outro lado, ou deixando nesse caminho largo as coisas deste mundo, como mostra muito bem a pintura, né? No caminho largo há uma série de referências à urbanização, à vida na cidade, né? As coisas, os negócios deste mundo, do mundo capitalista pelo menos. E no caminho estreito não há nada disso. Os fiéis estão concentrados ali em ambientes religiosos, e subindo para o céu. Então, vamos dar uma olhadinha no quadro Os Dois Caminhos para a gente entender ou marcar aí as diferenças entre cada um desses caminhos. Vamos começar então pelo inferno, né? O caminho que leva ao inferno, que é um caminho largo, vocês podem ver na imagem, ele tem a maioria das pessoas trilhando nesse caminho, né, que leva ao inferno, e nesse caminho que leva ao inferno tem aí baile, cassino, né, uma série de ambientes que eram considerados pecaminosos, e pecaminosos principalmente pela fé reformada, né, que eram locais que tiravam o indivíduo da sua ética protestante, fazendo uma referência a Max Weber. Então, nesse caminho havia também a urbanização, era um caminho urbanizado, dando a entender que os negócios desse mundo eram coisas que você deveria ter o contato apenas necessário, o mínimo possível de contato com essas coisas desse mundo. E por que havia também essa perspectiva de que no caminho largo era urbanizado e o caminho estreito que leva ao céu não era tão urbanizado assim? A explicação no artigo é que assim, na cidade de Stuttgart havia ainda uma predominância de uma mentalidade de desconfiança em relação à industrialização, ao mundo industrial, ao mundo urbanizado. Lembrando que a segunda metade do século XIX se inicia a segunda revolução industrial. Quando a revolução industrial ela saiu da Inglaterra, ou ela se expandiu da Inglaterra e vai para outros países como a Alemanha. Então a industrialização era algo recente na Alemanha da segunda metade do século XX. Então predominava em muitas comunidades, inclusive em Stuttgart, o sentimento de que a urbanização, a industrialização era algo pernicioso, o que influenciou na produção do quadro, influenciou na produção da obra, tanto que o caminho que leva ao inferno ele é urbanizado, ele é industrializado, é uma série de referências à indústria, por exemplo, a locomotiva, a vapor, e o caminho que leva ao céu, ele não é urbanizado, é um caminho que faz uma referência ao mundo natural, ao mundo rural, ou podemos dizer a criação divina. E nesse caminho que leva ao céu, nós temos aí uma série de ambientes que são religiosos, ou seja, um apego à religião
que é o caminho que leva à salvação, e é um caminho não urbanizado. E o autor do texto, que nós estamos usando como base aqui para o vídeo, ele faz uma quantificação de quantos estão indo para o inferno e quantos estão indo para o céu pela imagem. Quantos indivíduos estão no caminho para o inferno e quantos indivíduos que estão no caminho indo para o céu. Na quantificação do autor, 10,4% dos personagens da figura estão no caminho que vai para o céu. Uma referência ao texto bíblico que a maioria entra pelo caminho largo, pela porta larga, pelo caminho largo, e a minoria que entra pelo caminho estreito. Então, como nós discutimos aqui, essa obra ela tem como um reflexo um tempo específico, a influência do pietismo, a influência da industrialização chegando na Alemanha. Nós podemos também lembrar que esse desapego ou essa desconfiança em relação à industrialização havia em muitos grupos dentro da Inglaterra vitoriana, apesar da Revolução Industrial estar de maneira intensa nesse país, havia desconfiança entre alguns grupos em relação à industrialização, o que levou também à difusão do quadro da Inglaterra aí no século XIX. Então, essas são as reflexões sobre esse quadro, Os Dois Caminhos. Procure aí na internet que certamente você vai encontrar e você vai olhar com mais detalhe do que eu expresso aqui, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, curta, inscreva-se no canal. Lembrando que minha Mimearquia também está no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Siga meu trabalho por lá também. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem bem e até a próxima.